Novo falar sobre um tema que eu não me canso de falar, que é a liberdade de expressão, de manifestação, tá? No Brasil é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O que isso significa? Qualquer um pode falar o que quiser e tem que, né? Só não pode fazer isso de forma anônima, por exemplo, nas redes sociais usando fake, etc. Claro que existe, e agora isso está muito em voga, dizer que existe um limite para a liberdade de manifestação, mas entre a honra da pessoa e a liberdade, por exemplo, de um escritor, de um jornalista, prevalece a liberdade de manifestação, tá? Isso é entendimento consagrado, sempre foi do STF, do STJ e de qualquer país democrático. Para dar um exemplo para vocês, a última viagem internacional que eu fiz foi para os Estados Unidos. Na época, o presidente era o Donald Trump. E a minha mãe queria que eu trouxesse para ela de presente uma escova de vaso sanitário com a cara do Trump. Eu achei que ia ter a maior dificuldade para encontrar isso, e eu encontrei na Quinta Avenida, num mercadinho que tinha lá. Entendeu? Existe coisa mais humilhante do que ser transformado numa escova de vaso sanitário e isso ser comercializado? Não existe, eu acho que é bem humilhante. Mas, sendo os Estados Unidos o berço da democracia, obviamente, o presidente daquela época, que eu não tenho simpatia nenhuma por ele, só estou usando como exemplo, não fez nada contra o comércio dessa escova de vaso sanitário. Aqui no Brasil está se criando um entendimento muito preocupante de que a autoridade pública não pode ser criticada. Sempre, desde que eu era criança, muito pequena, eu me lembro dos programas de humor, avacalhando com políticos. Naquela época era o Sarney, passou por outros, né? Todos esses programas de humor que existiam na época, e na minha adolescência também tinha aquele Caceta e Planeta, eles avacalhavam com todo mundo e era permitido. De uns tempos pra cá, estão levando isso muito a ferro e fogo, e a gente tem que tomar cuidado. Não é porque a gente admira um político, uma autoridade pública, que a gente vai dar razão para tudo que essa pessoa faz. A gente não pode perder, gurias, o senso de justiça, né? E é ruim viver num país em que, como por exemplo, imagina ser governado pelo regime talibã, que lá não pode nada, só pode ler o Alcorão, né? Nesses países que são dominados por esse regime. É muito difícil tu viver num lugar que não é democrático, que tudo é levado a ferro e fogo. Daqui a pouco o robô auxiliar que está surgindo com tudo aí para julgar essas demandas todas, não vai, nem o robô auxiliar vai dar conta de tantas demandas por causa de besteiras, de hashtag, de uma crítica, de uma... me chamou disso, me chamou daquilo, vou processar todo mundo. Não é assim. A pessoa que não quer ser criticada, ela deve se abster de ter um cargo público. Se a pessoa entra para a política, se a pessoa entra para a magistratura, com certeza ela vai ficar muito visada, assim como quem está na internet diariamente dando a cara para bater. Eu tenho as minhas redes sociais para divulgar os meus livros, eu já ouvi barbaridades. Eu, para acionar uma pessoa no judiciário, é porque ela prejudicou a minha vida, de verdade, como por exemplo foi o caso daqueles advogados que jogaram meu endereço residencial na internet, que eu fui obrigada a entrar com a ação e não deu em nada, né? Imagina se eu começar a processar todo mundo que vem aqui me xingar, dizer uma coisa que eu não gosto, né? E todo dia sou xingada. O que a gente pode fazer quando a gente tem uma página pública? Fica a dica aí. Existem mecanismos nas minhas redes pessoais, né? Que eu posto fotos da minha família, coisas mais pessoais. Eu deixei aberto, mas só pode comentar quem eu sigo. E nas minhas redes que eu utilizo, né, no diário aqui, da Advogada Estressada, que eu utilizo para vender meus livros e divulgar o meu trabalho, só quem é seguidor pode comentar. Já resolve um monte a minha situação. Claro que quem está exposto na mídia, quem é uma pessoa pública mesmo conhecida, que tem milhares e milhares de seguidores, está sujeito a muito mais crítica do que eu. E tem que saber levar isso em consideração, não pode sair por aí processando todo mundo, entendeu? É isso que eu quero dizer para vocês e que eu coloquei nas últimas postagens. A pessoa também não deve utilizar do cargo dela para conseguir acelerar um processo contra quem quer que seja, por pior que seja o seu adversário. Não é certo, a gente tem que agir de acordo com o nosso discurso. E por mais que a gente admire uma pessoa, quando ela comete um erro, a gente tem direito de criticar. Principalmente quando é um político, tu votou naquele político, tu tem direito de criticar aquela pessoa se ela não está agindo de acordo com o que era esperado. Por exemplo,
Existe um governo tal que está nomeando um monte de amigos para cargos, está metendo os pés pelas mãos, dizendo um monte de besteira e tal. Aí tu não gostas e tu criticas aquele governo e não foi naquele candidato que tu tinhas votado. Aí tu votas em outro, ele se elege e começa a fazer exatamente a mesma coisa, nomear amigos a favorecer, dizer um monte de besteiras. Aí tu não vais criticar porque é o teu candidato. Gente, não é jogo de futebol. Jogo de futebol é que é assim, que tu quer que teu time ganhe, seja do jeito que for. A política, a vida da gente não pode ser levada dessa forma, intransigente. A gente tem que começar a pensar com mais sensatez, assim. Não é possível, e eu vejo as gurias comentando aqui, que se adote uma posição Hitler ou Stalin, né? Eu vi isso no livro de George Orwell. E brigar com outra pessoa que acredita naquele ali, no outro, no adversário dele, até a morte se engalfinhar, até a morte com outra pessoa. A gente tem que saber que o que é mais importante é o que está na lei. E sempre vou bater nessa tecla. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado anonimato. A gente não pode sair por aí. Semana passada uma advogada ligou para uma cliente minha, tentando convencer a mulher a trocar de advogado, utilizando de um cargo que ela tinha. Eu processei a mulher. Eu fiz só um vídeo falando do assunto e pra mim tá bom. Porque senão daqui a pouco ninguém vai nos dar conta desse judiciário do jeito que tá ficando, principalmente aqui de Santa Catarina, que tudo é processo, tudo é dano moral, e aí quando a pessoa tem um cargo importante, ela vai passando na frente de todo mundo. A gente tem que refletir sobre isso, tá? Fica aí o convite para refletir sobre isso e para não adotar posições assim tão A ou B, né? Pensem no que as pessoas que vocês gostam estão fazendo, e a gente discorda até dos irmãos. Eu tenho muitas discussões com os meus irmãos e mesmo assim a gente continua amigo. Criticar é uma coisa totalmente normal em qualquer relação. Tá bom? Bom sábado, bom final de semana.